Olá, eu sou Ricardo Tchaikovsky e hoje eu resolvi trocar uma ideia com vocês sobre o Grimório Vero. Eu estou escrevendo um livro cuja base é o Grimório Verum, a base magística e a base ritualística, tá? Aquele que tiver interesse em saber mais sobre o livro, eu peço que se inscreva aqui no canal e acompanhe as postagens, que em breve eu darei mais detalhes sobre como será esse livro e como adquirir e tal. Por enquanto, tem que dizer que o Grimório Verum é um dos grimórios clássicos da magia, tá? No Brasil, quando a gente fala de Goetia, logo imaginamos as clavículas de Salomão e os 72 Daimons. Porém, em outras partes do mundo, como por exemplo no Reino Unido, quando você fala de Goécia, os magos entendem todo um conjunto de grimório, todo um conjunto de obras que tratam dos seres do submundo, não só as clavículas de Salomão, como outros grimórios clássicos medievais, tá? O próprio Mathers, que foi o primeiro mago moderno a lançar uma compilação das Chaves de Salomão, usou o Grimório Verum em seus primeiros rascunhos, tá? Mais tarde ele resolveu tirar isso por considerar que o Grimório Verum é um livro diabólico por excelência, tá? Ele considerou que o Grimório Verum é um livro de magia negra e que não tinha muito a ver com a Goécia, com a chave de Salomão, tá? O próprio Crowley, ele disse que atribuiu seu interesse em magia por conta de um contato que ele teve ainda na adolescência ou na infância com o Grimório Verum, tá? E no Brasil, hoje, apesar desse livro estar em desuso, ele foi muito importante durante um período de tempo no cenário ocultista, tá? Sendo que em algum momento da história rolou um sincretismo entre as entidades do Grimório Verum e os Exus da Quimbanda, tá? É por isso que em alguns terreiros de Quimbanda eles cultuam a trindade oposta, né? Que seria Lúcifer, Astarote e Beelzebub, tá? Os estudiosos eles acreditam que o Grimório Verum, na verdade, foi o primeiro dos grandes grimórios, tá? Existem documentos históricos que dizem que citam nominalmente as entidades do Verum por volta do ano 1200, mais ou menos. E existem relatos do Grimório Verum que datam mais ou menos a época do descobrimento do Brasil. Um dos casos históricos mais famosos é o caso de um padre que foi condenado pela Inquisição mais ou menos no ano 1680, 1600 e alguma coisa, por estar portando um selo de uma das entidades do Grimório Verum. Então por aí você já vê que o Grimório Verum é muito antigo, é um grimório prático que foi usado, era usual na Idade Média e era muito antigo, tá? Então isso coloca o Grimório Verum como um dos grimórios mais antigos. E a sua estrutura ritualística, a sua estrutura é muito semelhante com os rituais encontrados nos papiros greco-egípcios, o que coloca o Grimório Verum como um provável herdeiro, um herdeiro legítimo dessa tradição greco-egípcia, tá? O Grimório Verum ele tem muito mais a ver com a magia greco-egípcia do que com a magia judaica, a magia cabalística, e portanto ele é muito mais próximo da cultura iorubá, da cultura negra, do que da cultura judaica, do que os grimórios medievais, tá? Os grimórios medievais mais recentes, tá? A grande dificuldade de você trabalhar com Verum é que nenhuma das versões dele está completa, tá? As versões conhecidas dele são traduções, tá, que datam mais ou menos do século XVII e tem duas que são as mais importantes, que é a versão francesa e a versão italiana, tá? Porém, as versões originais, as versões anteriores, que datam mais ou menos do século XII,
essas aí foram perdidas totalmente, tá? Então não se conhece nenhuma cópia que tenha sobrevivido antes do século XVII. Porém, existem citações em outros documentos que o Grimório Verum já existia no século XII, tá? Então, assim, muitos magos, por conta dessas traduções, dizem que é impossível você trabalhar com Grimório Verum, porque as versões que nós temos acesso, elas faltam detalhes importantes, como selos de entidade, com descrição de entidade e descrições apropriadas da ritualística. Tudo indica que em algum momento da história houve uma corrupção, uma deturpação cristã do Grimório Verum, onde os nomes dos demônios, na terceira parte do livro, foram substituídos por nome de dos anjos cabalísticos, tá? Como eu citei há alguns momentos atrás, o Grimório Verum ele tem muito mais a ver com a magia greco-egípcia. Então, assim, eu acredito que é por isso que o Martyrs considerou o Grimório Verum um Grimório diabólico por excelência, tá? Porque existe uma diferença essencial em você trabalhar com 72 Daimons da clavícula de Salomão e com as entidades descritas no Verum, tá? As entidades do Verum, elas são mercenárias, elas trabalham pelo sistema de oferendas. Por isso que eu disse que que o Grimório Verum é muito mais semelhante ao sistema Yorubá, o sistema africano. Porque as entidades do Verum, elas trabalham através do sistema de oferenda, tá? Nas clavículas de Salomão, apesar de alguns magos dizer que também as entidades trabalham com oferendas, em nenhum momento ela está explícito isso. Agora no Grimório Verum é explícito isso. Há advertências que essas entidades só trabalham através do sistema de oferendas. E também que você não deve ser amigo dessas entidades, tá? Como alguns magistas alegam que conseguem ser amigos dos Daimons da Goécia. No Verum você não tem, apesar das entidades poderem te respeitar como mago, o Grimório adverte para você não ser amigo dessas entidades, tá? Então, mais tarde, eu pretendo fazer outros vídeos explicando um pouco das diferenças e similaridades entre o Grimório Verum e as clavículas e também com outros grimórios medievais clássicos, tá? Por enquanto eu vou ficando por aqui, que o vídeo já está longo. Meus vídeos não costumam ter mais de 8 minutos. Então é isso aí. Se inscreva aqui no canal e fique atento, que em breve eu vou lançar mais detalhes desse livro que eu estou escrevendo. Força e honra.